Olá a toda a gente, seja toda a gente bem-vinda a mais uma apresentação. Esta é dedicada à música do Médio Oriente e Norte de África. Este trabalho baseia-se no levantamento e análise de um etnomusicólogo chamado Richard Jankowski. Vamos começar com a visão global sobre a área geográfica implicada. Passaremos depois à observação de um grupo religioso e das práticas que leva a cabo, que são práticas muito marcadas por uma dimensão musical. Depois de analisado este grupo, partiremos para assuntos da teoria musical, organização modal dos géneros musicais da área geográfica implicada, música e afeto, portanto, a forma como a música toca as pessoas no contexto do Médio Oriente e do Norte da África e que efeitos produz, a relação dinâmica entre a música e a religião e, por fim, vamos falar de experiências musicais, de dimensão política e depois a contribuição de migrantes, minorias na região. Espero que gostem. Sendo este o âmbito da etnomusicologia e da antropologia, o autor começa por referir que a designação da área provém de origens etnocêntricas. A Europa, enquanto centro do mundo, especialmente no período da hegemonia de países europeus, a partir do estabelecimento mais robusto do cristianismo nesta região, e especialmente com os descobrimentos, olhava para os territórios do continente americano como territórios do Ocidente e para os países localizados perto ou além do Oceano Índico como territórios do Oriente. O Oriente surge assim relativamente à localização da Europa, tal como Extremo Oriente e Próximo Oriente, termos que já caíram em desuso. Contudo, o termo geográfico Médio Oriente mantém-se no presente, sendo um termo utilizado interna-externamente. Portanto, utilizamos nós, que estamos fora do Médio Oriente, e utilizam as pessoas que estão nesse âmbito, também facilmente se identificam como Médio Oriente. Embora haja variações de definições. Fazem parte desta zona geográfica países árabes como o Iraque, a Jordânia, a Líbia, a Síria e os territórios palestinianos, países não árabes como o Irão, Israel e Turquia, assim como países da Península Arábica, o Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Iêmen e os Emirados Unidos. Os países do norte da África, em particular Marrocos, Algéria, Tunísia, Líbia e Egito, são usualmente considerados parte do Médio Oriente devido a aspectos linguísticos, religiosos e culturais desenvolvidos durante anos nos quais vigoraram os impérios islâmico e otomano. A sucessão de impérios que no passado haviam dominado a área está na origem da ambiguidade que surge da definição de fronteiras do contexto Médio Oriente e Norte de África. A região foi dividida entre o Império Bizantino a oeste e o Império Persa a este, desde cerca do III século até meados do VII, portanto, depois de Cristo. A partir do final do século VIII, a maioria da influência dos impérios referidos foi substituída pelo rapidamente emergente Império Islâmico, que dominaria grande parte do mundo árabe, incluindo a Turquia e a Pérsia, o atual Irão, estendendo-se desde a Índia até à zona geográfica da nossa atual Península Ibérica. Nossa, partilhada com os espanhóis, é claro. Extenso e multicultural, o Império Islâmico oferecia aos músicos a possibilidade de percorrer a vastidão dos seus territórios sem fronteiras rigidamente definidas, o que potenciou uma rica partilha e troca de referências musicais. Destes tempos chega-nos o livro Kitab al-Ghani, o livro de canções do músico Muhruz. A minha pronúncia árabe não é a melhor e eu estou aqui a interpretar o que pode ser a forma de se ler estas palavras. Se houver alguma sugestão, tem o meu e-mail, o meu número e já sabem o resto e dão-me uma ajuda. Ibn Muhruz, como dizia, destacado como artista inovador. Citando Sawa 2002, Richard Jankowski refere que, deslocando-se a Medina, uma cidade na atual Arábia Saudita, à Pérsia, atual Irão, e Síria, o músico Ibn Muhruz combinou diferentes influências destas zonas, originando um novo estilo de canções árabes.
Portanto, o que está aqui implicado é não haveria impedimentos à deslocação dos músicos e isso potenciou o desenvolvimento musical, artístico, pelo forte intercâmbio, não é? Que é uma realidade que depois vamos contrastar mais para a frente no século XX do que aconteceu justamente nesta mesma área geográfica. Observe-se então o que caracteriza os desenvolvimentos políticos e tudo o que afetam a partir deste momento. Século XIII. Fragmentação do Império a partir de ataques ao Império em diferentes frentes. Forma-se o Império Persa a este, sucedem-se dinastias árabes e berber a oeste. Já em 1574, o Império Otomano, com base na Turquia, expandiu-se de forma a incluir a maioria do contexto geográfico no qual se falava árabe, os Balcãs e parte da Hungria. Se por um lado o cristianismo havia sobrevivido ao Império Otomano na Europa, e conseguem ver no mapa que se manteve a zona da Europa, o Islão estabelecera-se em toda a restante região geográfica, dedicada a este capítulo 3. Portanto, toda a área que costumam ver no mapa que está em pano de fundo quando eu estou a falar convosco, essa é a área que estamos a falar. A língua árabe, sagrada ao Islão, ofereceu a toda a região uma linguagem comum de expressão religiosa e literária, não sendo a única língua. Partilhou palco linguístico com outros vernáculos árabes, assim como línguas turca, persa, nos respectivos territórios. Observe-se os desenvolvimentos ocorridos na região a partir do século XIX. O Império Otomano perdera o controle da maioria das províncias árabes, tendo passado o poder para a Europa. Mas o século XX continuou a trazer alterações a esta área. Movimentos anticolonialistas empurraram o imperialismo europeu para fora do Médio Oriente. A maioria dos países desta região consegue a sua independência em 1950-60. O estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, levou à concentração de centenas de milhares de judeus que viviam nos países árabes. Infelizmente, isto deu origem a conflitos militares com países vizinhos, e foram conflitos dominados por Israel. Sem Estado definido para a Palestina, a população palestiniana espalha-se por Israel, pelos territórios palestinianos, Líbano, Síria e Jordânia. Assim, a influência da expansão e contração dos referidos impérios ao longo dos tempos assume um peso considerável na constituição da cultura musical de uma região tão rica em crenças e tradições religiosas, línguas e dialetos. Citando Philip V. Bowman, Richard Jankowski fala da especificidade associada à cultura musical do contexto do Médio Oriente e Norte de África. A top-down unity of some fundamental musical principles that sometimes reinforces, yet often competes with a bottom-up musical diversity. O que é que se quer dizer com isto? A cultura musical desta região é caracterizada por um grau de unidade de alguns princípios fundamentais, unidade essa promovida pelas esferas hierarquicamente estabelecidas. Não é? Ao longo de uma hierarquia existe quem está mais estabelecido e quem está menos estabelecido. Tem uma relação entre elas, não é? Mas efetivamente o exemplo, ou quem pode ter mais poder ou mais peso, é quem está em cima, e depois quem está em baixo continua a fazer as suas coisas, mas é um pouco determinado pelo que se passa em cima. De certa maneira, a criatividade de quem está cá em baixo acaba sempre por encontrar a maneira de acontecer, porque não há policiamento absoluto de quem está cá em cima. Agora, o que acontece é quando se encontram, a influência que vem de cima pode, em certa medida, confirmar o que está a acontecer em baixo e aceitam as variações que são feitas em baixo, ou então opõem-se. E é simplesmente uma forma que há de opor ao não reconhecimento ou à crítica. Não é? Portanto, é isto que acontece. A riqueza é tanta nesta área que há coisas que vêm de cima da hierarquia, não é? Das normas teóricas, não é? Porque a variação que acontece quando
há o poder para determinar o que se pode fazer e não se pode fazer, essa variação está condicionada por isso. É claro que muitas vezes cá em baixo as pessoas continuam a fazer a variação, mas pode simplesmente não ser reconhecida. Em certos sítios não é aceito que se toque de determinada maneira, certos músicos não se juntam com outros, numa ótica do poder. Mas as coisas vão sempre acontecendo. Porque a região em si toca a África, a Ásia e a Europa, não se pode deixar de referir a importância do trânsito histórico entre esses três continentes e a forma como foram afetadas as diferentes dimensões da vida desta região pelas movimentações de povos e mercadorias. Observem-se as rotas comerciais destacadas pela sua importância no que ao trânsito entre os três continentes diz respeito. Rotas comerciais do Mediterrâneo a oeste, rotas comerciais transsaarianas a sul e rotas comerciais do Oceano Índico e a rota da seda a este. Porque os bens necessários à vida acompanham as pessoas por onde viajam, os instrumentos musicais não são exceção. Acerca da dimensão musical e da forma como foi afetada pelas possibilidades de deslocação proporcionadas pelas rotas atrás referidas, observemos o percurso de alguns instrumentos. O gumbri foi um dos instrumentos subsaarianos levados para os países árabes. ويا مرة مسكر كي جنة مرة مسكر يا مرة مسكر يا مرة مسكر يا ورقي جنة مرة مسكر يا ورقي فلانة مرة مسكر يا ما مرة مسكر كي جنة مرة مسكر Do Médio Oriente para a Europa passaram o tamborim, pandeireta, e o shawm. Também passou o laúd, mas não vamos mostrar um vídeo.
O autor termina este ponto, capítulo 3, dedicado à visão global sobre o Médio Oriente, Norte da África, falando de duas características da zona. Primeiro, fala da variedade considerável em termos de diversidade musical das diversas culturas que estão na região. E depois fala de elementos comuns que podem ser identificados também por toda a região. Portanto, variedade e unicidade. Dois opostos que caracterizam aspectos culturais da expressividade musical desta zona. Passemos agora a um outro assunto. O assunto da introdução, que tem o título, traduzido para português, Uma Performance Sufi. Embora esta apresentação tenha sido iniciada em torno do contexto geográfico do Médio Oriente e do Norte de África, Richard Jankowski dedica, na verdade, a introdução do capítulo 3 ao secto Sufi. É esta a origem, o início do trabalho começa aqui. Nós começamos com a geografia. Sobre esta parte do trabalho dedicado aos Sufi, logo à partida, esta abordagem da parte do autor em questão levou-me a estabelecer a relação entre o trabalho etnomusicológico apresentado pelo autor Jankowski e a proposta de Franz Boas, que é dar a conhecer um grupo humano particular e a sua cultura, conseguindo assim acesso a diferentes graus de complexidade do contexto. Foi a primeira coisa que reparei. Contudo, não é só Franz Boas que me vem à mente no âmbito da UC, Culturas Musicais do Mundo. Também a Escola de Berlim surge, uma vez que a descrição do contexto inclui passagens nas quais Richard Jankowski fala na primeira pessoa, o que parece que está em linha com a crítica produzida em torno da Escola de Berlim, por não haver uma relação entre quem fazia o levantamento e quem fazia a análise. Aqui isso é posto em causa. Depois temos Kolinsky, Charles Seeger, Alan Merriam e John Blacking, objeto de estudo quando há uma relação entre, por exemplo, a música, a cultura e o ser humano. Não é? A prática musical descrita está profundamente relacionada com ou num âmago de práticas espirituais que, por sua vez, deixam espaço à atividade e fruição artística e gastronómica até, porque as pessoas deslocam-se para ver estes rituais sufi, mas depois há todo um conjunto de atividades em torno das mesmas, não é? Que faz com que haja então esta relação entre a música, cultura e, naturalmente, as pessoas que estão no centro de todas as atividades. Encontrei também relações com Alan J. Merriam, portanto, o modelo de análise tripartido, sendo que no trabalho de Richard Jankowski cobre pelo menos dois dos pontos: comportamentos relacionados com música e estruturas musicais. Aqui subentende-se o trabalho, não é, do processo de enumeração e contextualização dos rituais, Hadra, que iremos ver já de seguir, e todas as atividades periféricas que já foram referidas antes. Muito importante é o nome de Clifford James Geertz. Rede de significados e descrição densa. É fundamental, não é, para a antropologia, porque subentende, não é, que o levantamento de informação em grande quantidade, não é, facilita a compreensão dos contextos. Muito mais a quantidade para potenciar uma análise rica do que simplesmente basear-nos em opiniões. Até porque muitas vezes as nossas opiniões em relação a um contexto novo que vamos estudar não contam muito porque não estão aculturadas no novo contexto. Essas foram as relações que eu encontrei. Increasingly engaged, sensory
altamente pelo sucedido. Só pode tratar-se de um equívoco. A especificidade musical descrita por Richard Jankowski parece divergir consideravelmente da proposta musical que acompanha este vídeo do ritual Hadra. Sem necessidade de levar a cabo uma análise muito aprofundada, bastará dizer que somente as características instrumentais do vídeo, recém-observado, revelam aspectos tímbricos inesperados no contexto da música sufi. E isto sem nos pronunciarmos acerca da articulação vocal de quem canta, do contexto da tonalidade, nem das características do ritmo e da métrica. Vejamos se será possível, de seguida, aceder ao exemplo canónico e adequado do ritual de Hadra. Este, sim, era o excerto correto. E assim se revela a importância do pensamento crítico, enquanto atitude e ferramenta fundamental na constituição do saber, no mundo da quantidade de informação, pode prejudicar os nossos processos salutares de aprendizagem, porque quantidade não é, por defeito, qualidade. Avançando, observemos então agora a proposta de análise do ficheiro áudio Hadra que consta no documento do ponto 3 sobre a música do Médio Oriente e do Norte da África. Embora não me tenha sido permitido encontrar exatamente a referência áudio para a qual aponta a obra, o capítulo 3, encontrei um áudio no qual a abertura será feita por meio da Entranced Liturgy Section, tal como referido no documento do ponto 3. Nessa Entranced Liturgy Section, podemos escutar the vocalists singing together in unison, os cantores a cantarem com uma só voz, the long duration of the song syllables, portanto sílabas longas, e de andamento lento. Ocasionalmente há gritos de encorajamento em nome do profeta Maomé. Esta secção parece estar em redórico, como sugere o seguinte quadro que vou apresentar. Note-se que este quadro diz respeito a um outro registro áudio ao qual não temos acesso, portanto constitui-se somente como uma linha orientadora da análise da faixa encontrada na internet. A secção em questão parece durar até o momento 4:44, momento a partir do qual a articulação oral muda, aumenta em termos de frequência rítmica. يبلغ بعون الله مقام الأولياء يبلغ
بعون الله الله مقام الأولياء ويلبس حلة حلة ما لبس الصوفياء ويلبس حلة حلة ما لبس الصوفياء حلة انفساء حلة انفساء تعجب من هو لبس سيدي بن عيسى يا بابا شيخي مولا مكنا. Não me consigo pronunciar acerca da tonalidade nesta nova fase do ritual. Sol maior. A frase curta, muito frequentemente repetida até chegarmos ao momento 6/44, parece passar por Ré, Mi, Fá e acabar em Sol, dando uma sensação de repouso, chegada à tónica. É isto que me leva a pensar em Sol maior. Identifica-se, ao minuto 6/45, o início da sequência de palmas 1 e no 3, designada como Jared. O ciclo inicial não é de 5, mas de 6 batidas. Clap, rest, rest, rest. No que se poderá considerar um 6/4 pela frequência das batidas. Uma análise ocidental. بسم الله مكتوبة في الأسطار والصلاة على الهادي حقا ثبت من جاب الرسالة. Contudo, ao minuto 10/41, inicia-se a sequência de palmas no 1 e no 3 em contexto de 5 batidas. Clap, rest, rest, no que poderá ser considerado um 5/8 pela frequência das batidas, que vai acelerando gradualmente. Este novo momento parece marcar o fim da parte Mjared e dura até ao momento 12/56. A partir do referido momento do 56, inicia-se a secção instrumental que parece dar início à Intoxication, Takmir, que embora no quadro mais abaixo devesse acontecer ao longo de um ciclo de 8 batidas, parece desenvolver-se num ciclo de 4 batidas. Ao minuto 15/47, inicia-se um ritmo cuja sensação, ou feel do inglês, o aproxima a algo nas mesmas linhas de um 6/8 entre o shuffle e o bembe afro-latino, devido ao facto da sua articulação se caracterizar por algumas variações. Em todo o caso, não é de todo impossível sentir-se uma pulsação a 4 batidas, como é comum com o shuffle ou com o bembe.
Não havendo forma de identificar no excerto analisado as especificidades rítmicas da Intoxication Takmir, ou seja, Btai 8 tempos, Barwal 4 tempos e Kamari 8 tempos, resta-nos observar a estrutura do ritual na tabela de características musicais apresentada. De seguida, mostraremos os instrumentos implicados na prática atrás descrita. No âmbito da importância da tradição e de esforço de perpetuação de elementos tradicionais, Richard Jankowski refere nesta altura que a preocupação com pormenores manifestos pelos músicos neste contexto revela não só um rigor artístico da tradição musical na Tunísia, como do papel específico que os Issaouia Sufis desempenharam na manutenção das suas tradições, nomeadamente a tradição musical árabe-andaluzina que está na base da música nacional da Tunísia. Escute-se o seguinte excerto de música Malouf. Okay, I want to introduce this song. This is a Malouf song we're gonna do right now. Malouf is Tunisian Andalusian music. It's the music of the old Andalusians, Arabs and Jews that they moved from Spain to North Africa. And they settled in one little town in Tunisia called Testour. Testour is the original town of this kind of music. The Malouf music is a very particular music known by its very noble music. The lyrics are written in straight Arabic, not in dialect. Also, most of it was the favorite
music of most of the old beys of Tunisia and the old kings and emirs, and so basically it's a court music. So I hope you will enjoy it and like it. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل Infelizmente, não foi possível concluir o trabalho, e resta-me simplesmente dizer que o que apresentei aqui é só a ponta do iceberg, porque existem questões que dizem respeito ao desenvolvimento sociocultural desta área, que sofreu alterações incríveis. Enriqueceu muito este trabalho porque passei a perceber um pouco mais do que é que se passa em termos musicais europeus. Eu sou um grande fã de música safardita, que tem que ver com a música judaica, e tem que ver com a diáspora do povo judeu, e nós falamos do Médio Oriente e do Norte da África, e se calhar alguns de nós não têm noção do quão próxima é a relação entre povos ditos árabes deste contexto e também povos judaicos, nomeadamente a zona à volta de Israel será assim o epicentro dessa relação, hoje em dia infelizmente por motivos um pouco menos positivos, não é desde hoje em dia, já desde há bastantes anos, uma vez que o Estado de Israel se constituiu em 1948, e à volta disso se criou uma série de agitações que vieram a condicionar o que acontece hoje em dia no Médio Oriente e no Norte da África, em certa medida, mais no Médio Oriente. Portanto, eu queria-vos agradecer pela disponibilidade em virem a esta apresentação. Queria agradecer ao professor pela ajuda que deu, mesmo assim, foi muito prestável, responder atempadamente aos e-mails e dar sempre uma orientação. Posso oferecer o trabalho que realizei escrito, porque em certa medida pode ajudar até quem tenha eventualmente alguma dificuldade com o inglês, mas não há muito mais que eu possa fazer. Tinha toda uma preparação mais detalhada para apresentar. A questão é que, pronto, estou agora no limite de tempo já atrasado para fazer a entrega, e é um mundo, literalmente um mundo, esta realidade da música do Médio Oriente e do Norte da África, porque há muita variedade, e de forma a concluir o trabalho é muito triste ver o que aconteceu depois no século XX, ou até ao século XX, por exemplo, estas ordens Sufi, a quem o autor dedica a abertura do capítulo 3, tornam-se mais tarde impedidas de fazer o seu trabalho por questões de estruturalização e de organização do território e definição nacional, porque o que acaba por acontecer é toda a diversidade que nós fomos assistindo, e que quem tiver acesso ao capítulo 3 se percebe que existe,
é condicionada depois por fatores geopolíticos, nomeadamente a influência da Europa, porque, por exemplo, os problemas que Israel trouxe ao Médio Oriente são problemas que vêm da Segunda Guerra Mundial e da influência dos europeus na África e no Médio Oriente. Portanto, muitos dos problemas no mundo que nós vemos, não é, remontam a situações do passado, naturalmente, e é importante ver o quão residual determinado tipo de atitudes políticas, o quão residuais são. Nós, se calhar, olhamos para uma situação e não relacionamos com as suas origens, mas há muita coisa que se passa de instabilidade nesta zona que é promovida pela Europa e pelos países ocidentais. E é uma pena assistir, em certa medida, a alguma da castração criativa e alguma da anulação também de expressão pessoal, por todas as complicações políticas que surgiram na área. Mas mesmo assim, há sempre alguém que consegue fazer alguma coisa e a música continua a acontecer, não é? Pronto, esperando não me ter alongado mais agora neste momento final para me despedir e para justificar perante esta não conclusão do trabalho, agradeço novamente pelo tempo e desejo-vos uma excelente continuação. Maman, il faut absolument que tu me donnes 50 tomates. Ah oui. Mais pourquoi faire? Golnaz m'a dit qu'il y a des mecs qui vendent des cassettes sur l'avenue Gandhi. Et tes cassettes des Bee Gees? Mais maman, c'est nul, les Bee Gees, quoi. Stevie Wonder, Julio Iglesias. Pink Floyd, Michael Maxon, Roger Werner Hong, carte à jouer. Iron Maiden. Eh, c'est combien pour ça? 100 tomates. 50. 60. 50. 60. 50. 50. Et toi, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Ce symbole de la décadence occidentale. Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X. Tu te fous de moi? C'est Michael Jackson. Baisse ton foulard, petite pute. Allez, ça suffit. Tu viens avec nous au comité. Pardon, madame, je recommencerai plus. Madame, ma mère est morte. C'est ma méchante belle-mère qui s'occupe de moi. Si je rentre pas tout de suite à la maison, elle me tuera. Elle me brûlera pour faire repasser. Elle obligera mon père à me mettre dans un orphelinat. Pitié, pitié, madame, pitié, pitié. Pitié, ayez pitié, madame. Ouf. I'm the master of the monsters. Ha 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 ha.